Olá, fim de ano chegando, sinal de que as atenções do Congresso Nacional se voltam para o orçamento do ano que vem. São discussões e prazos para emendas e votações da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar com o consultor-geral de orçamento do Senado, Flávio Luiz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Flávio. Eu que agradeço o convite em nome da consultoria. É um prazer estar aqui com você. Flávio, por que essas discussões todas são importantes para o cidadão sobre o orçamento? Bom, o orçamento público é o local onde se decidem as alocações de recursos para as políticas públicas, né? Então, hoje nós temos, né, a chegada do fim do ano é época de elaborar o orçamento para o ano seguinte, e nós temos isso em todas as esferas, né? Seja no município, lá na cidade, nos estados e na União, no orçamento federal. Então, esse é um momento importante para a sociedade acompanhar seus representantes decidindo onde aportar recursos, né, dos impostos dos brasileiros. Esse ano teve a definição do arcabouço fiscal e isso acabou atrasando um pouco, embolando a votação dessas leis orçamentárias. O que aconteceu e se isso pode prejudicar aí os prazos que precisam ser cumpridos? O que acontece se esses prazos não forem cumpridos? Esse é um ano interessante porque nós tivemos no final do ano passado a aprovação da Emenda Constitucional 126, que revogou o antigo teto de gastos e exigiu que o novo governo apresentasse um projeto de lei para uma nova regra fiscal, né, que é o regime fiscal sustentável. E esse projeto de lei tramitou no primeiro semestre e atrasou a apresentação, né, a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque justamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela trata da política fiscal e do estabelecimento da meta fiscal. Então, um assunto correlato ao regime fiscal sustentável. Ok. A gente tem ainda a meta para o ano que vem de déficit zero, né, que foi mantida até no relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos acompanhar, então, uma reportagem especial que preparamos sobre isso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece os critérios para a formulação do orçamento da União e define metas de despesas e receitas para serem cumpridas no próximo ano. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do texto para 2024. A LDO é que dá os parâmetros, as diretrizes de como o orçamento pode ser realizado. Então, todo o orçamento que nós vamos aprovar até o dia 20 de dezembro, ele terá que seguir rigorosamente aquilo que a LDO determina. O relatório preliminar manteve a meta de zerar o déficit fiscal para o próximo ano, enviado pelo Executivo. E o texto final deve ser votado ainda neste mês de novembro, com as emendas sugeridas pelos parlamentares. O governo se movimentou, mas hoje reafirmou que não enviaria, né, que não enviaria nenhum outro relatório, não aconteceria isso. E tanto é que votamos o relatório preliminar do deputado Danilo. Não houve, né, antecipação de outro relatório modificando a meta fiscal. Que a gente consiga concluir o prazo das emendas até o dia 16. Do dia 16 ao dia 20, nós vamos confeccionar o relatório final da LDO. É bom não confundir LDO com LOA, né, porque a LOA vai ser um prazo maior por causa das emendas. E votar o relatório final na semana ali 22 e 24. Os parlamentares defenderam uma maior fiscalização da execução do orçamento e equidade na divisão das emendas. Onde a gente tem que resolver a questão da transparência e da rastreabilidade, porque ninguém fiscaliza, ninguém sabe para onde esse dinheiro foi e não está vinculado à política pública. Isso é um problema sério. Flávio, nós vimos aí a preocupação dos parlamentares com essa questão dos prazos, né? E até eles diferenciando a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, né? Ainda tem também o Plano Plurianual, que vem antes. Como que são essas três grandes legislações orçamentárias do Brasil? Então, no primeiro ano do mandato do presidente, é enviado o Plano Plurianual,
né, o projeto do Plano Plurianual, que é um projeto de duração de 4 anos, em que se prevê os grandes investimentos que o governo vai fazer ao longo de 4 anos. Esse projeto é importante porque ele mostra os grandes agregados que deverão ser observados nas leis orçamentárias a cada ano. E a gente precisa que esse projeto seja aprovado no Congresso Nacional antes que o relatório geral da lei orçamentária seja aprovada na Comissão Mista de Orçamentos. Ali na reportagem, a presidente menciona a questão da mensagem modificativa, que era uma preocupação política sobre o governo encaminhar uma mensagem, ou seja, um aviso do Executivo para o Legislativo, alterando a meta fiscal prevista, que hoje é um déficit zero, né, que está no projeto, e que há uma movimentação política para alterar esse valor. Então, acabou que foi decidido politicamente que a tramitação continuaria. Então, agora que nós temos o relatório preliminar da LDO aprovado, essa mensagem não pode ser mais enviada, né? A Constituição veda o envio dessa mensagem modificativa após a aprovação do relatório preliminar. Então, hoje, se houver a intenção política de se alterar a meta, isso deverá ser feito pelo relator, o deputado Danilo Forte. Entendi. Muitos parlamentares, principalmente de oposição, dizem que essa déficit zero é impossível de ser alcançado pelas condições atuais. Tecnicamente, ele está no horizonte? Sim, foram apresentados alguns projetos, outros ainda pendentes de apresentação e alguns em tramitação, mas realmente existe um certo otimismo para que seja concretizado as estimativas do governo. Então, existem algumas, como a Instituição Fiscal Independente apresentou um estudo também que verifica ali, né, que estima que não será atingido esse déficit zero. Então, hoje, a expectativa é que, como o regime fiscal sustentável, ele traz uma banda de meta fiscal que antigamente era um valor definido. Hoje, nós trabalhamos com uma banda. Então, o mínimo é de 0,25 pontos percentuais abaixo da meta que vem no projeto. Então, existe a possibilidade de ser ajustado isso durante a tramitação e, além disso, existe um limite de segurança ali de 0,25, tanto para mais quanto para menos em relação à meta escolhida. Um pouquinho de flexibilidade aí, né? Sim, hoje a gente fala aí de 50 bilhões, né? 0,25% do PIB. Sim. Essa aprovação do arcabouço fiscal e também da reforma tributária, que agora está em discussão na Câmara, mas já aprovada pelo Senado, impactam nisso, né, já para o ano que vem, essas duas grandes aprovações? A reforma tributária, ela tem um processo de maturação, né? Ela tem tanto uma fase de identificação da alíquota e também o conhecimento da sociedade, visto que é uma modificação muito grande do sistema tributário. Então, ela altera mais as expectativas de mercado do que propriamente para o caso concreto do orçamento do ano que vem. Né? Então, hoje nós temos essa expectativa de alguns projetos que alteram a arrecadação do governo para o ano que vem, surtirem o efeito esperado para que a gente consiga atingir a meta. De qualquer forma, no ano que vem, durante a execução, o Executivo vai observar e vai acompanhar essa arrecadação da receita e, caso haja uma estimativa frustrada sobre a sua estimativa, né, ele pode enviar um projeto para alteração dessa meta também no ano que vem. Isso tudo foi um cálculo político do governo para que não apresentasse agora nesse momento e aguardasse mais um pouco. E agora estamos contando aí com as alterações no próprio Legislativo. Sim. E estão sendo discutidas as emendas, né? Tem emendas, os parlamentares e as bancadas podem apresentar tanto emendas à LDO quanto depois à lei orçamentária anual mesmo, né? Como que funciona isso? Como que é essa divisão por bancada, por parlamentar? Certo. A gente está aqui falando, nós temos um caso peculiar, né? Que estamos com os 3 processos orçamentários, né? Os 3 projetos grandes orçamentários tramitando ao mesmo tempo, né? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que, em teoria, já teria sido aprovado em julho, o projeto de lei orçamentária anual, que esse sim, ele é aprovado ao final de dezembro, e o plano plurianual, que também tem esse prazo
para aprovação para dezembro, porém, antes ainda da lei orçamentária anual. É a primeira vez que embola tudo assim? Sim, o PPA ele acompanha também a lei orçamentária anual, mas a lei de diretriz orçamentária, a função dela é orientar a elaboração do orçamento. Você ter a tramitação dela junto com o orçamento, ela não faz um sentido teórico, né? Então, muitas decisões ficam prejudicadas porque você já tem ali a formação, a apresentação de emendas ao orçamento, que é o recurso. A lei de diretriz orçamentária, ela acaba perdendo um pouco a tempestividade, né, de orientação para esse caso. Claro que ela tem outras funções, dentre elas algumas questões de execução para o orçamento, e isso continua válido. Esse atraso realmente foi porque ficou naquela expectativa de esperar definir o arcabouço fiscal para seguir dentro daqueles parâmetros, né? Como a lei de diretrizes orçamentárias, um dos pontos mais importantes é realmente a definição da meta fiscal. Havia era razoável de se aguardar, né, a lei complementar 200 agora, né, que é o regime fiscal sustentável, ser aprovado para que pudesse orientar essa definição da meta. Sobre a sua pergunta sobre as emendas, nós temos, para os 3 projetos, né, nós temos as emendas individuais, ou seja, cada parlamentar apresenta conforme sua conveniência política, as emendas de bancadas estaduais, os parlamentares de cada estado e do Distrito Federal se unem para apresentar conjuntamente emendas, e as emendas de comissão, as comissões permanentes do Senado e da Câmara, que são temáticas, né? Temos a Comissão de Educação, a Comissão de Defesa, cada uma apresenta dentro do seu âmbito temático emendas ao orçamento, ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias. Nesse ano tem uma novidade que o deputado, que é o relator da LDO, o Danilo Forte, o deputado Danilo Forte, sugeriu uma nova emenda que seriam emendas dos partidos, das bancadas partidárias, né? Eles viriam substituir aquela polêmica emenda de relator que até o STF julgou inconstitucional e deixou de ser usado, né? Como que é essa emenda nova? Para deixar, né, bem claro, o STF julgou inconstitucional as emendas de relator classificadas com RP9, porque são emendas que agregam recursos a políticas públicas diversas. E essa vedação, ela não alcança outras emendas de relator. Então, as emendas de relator continuam existindo. Mas essa proposta do Danilo Forte, que ele comentou na última reunião lá na Comissão Mista de Orçamento, inclusive de utilizar o RP5, o RP5 ele tem uma limitação, talvez não seja o RP5 a ser utilizado. Mas bancada partidária seria a apresentação em relação a cada partido. Isso encontra alguma resistência porque você tem, dentro do parlamento, a configuração partidária, ela extrapola o parlamento. Então, você teria atores influenciando no orçamento público que não estão no parlamento, né? Muitos presidentes de partidos não têm mandato parlamentar. Então, isso ainda está se conversando. Existe também conversa sobre fortalecer as emendas de comissão, que, se pegar historicamente, nós temos as emendas individuais que se tornaram impositivas, né? Ou seja, de execução obrigatória, em 2015. Depois nós tivemos as emendas de bancada parlamentar, se tornando obrigatórias em 2019. O passo seguinte seria nós temos a impositividade declarada para as emendas de comissão. Emendas de comissão têm uma visão mais nacional das políticas públicas, né? Enquanto nós temos as individuais focando na parte mais municipal, que cada parlamentar observa, as de bancada de uma forma regional ali no seu estado e a de comissão com essa visão nacional. Então, essa é a lógica dessas emendas, e a emenda de relator, ela sempre serviu para ajustar o orçamento, visto que você está discutindo o orçamento enquanto outros projetos estão tramitando. Então, muitas vezes você tem uma aprovação de alguma coisa ou uma decisão do STF sobre alguma política pública e o relator é o ator competente para fazer esse ajuste. Então, supondo que haja um aumento de imposto ou uma redução de imposto, então o relator
ele está autorizado pelo parlamento para fazer esse ajuste e a decisão do Supremo, ela não alcança esse tipo de ajuste do relator que permanece existindo. Entendi. Só foram consideradas inconstitucionais as emendas de relator do tipo RP9. Isso, então exatamente. Temos mais umas letras aí nessa sopa de letrinhas. Exatamente. LDO, LOA, CMO. RP significa o quê? E por que são classificações que já estão lá no orçamento e pode haver ser adequada ao ano, ao orçamento daquele ano, à discussão daquele ano? O RP é o indicador de resultado primário. Primário. Isso, ele é utilizado justamente para que você, durante a execução do orçamento, você tenha uma indicação de qual resultado primário está sendo atingido. O resultado primário oficial, ele é definido pelo Banco Central, por uma outra metodologia. Mas em termos orçamentários, você consegue acompanhar com uma proximidade muito grande por meio desse indicador de resultado primário. Daí, quando houve a discussão sobre a impositividade das emendas individuais, se optou por utilizar o RP6. Então, começou daí a se utilizar, tecnicamente não seria o mais correto, você poderia utilizar outros indicadores orçamentários, porque o orçamento, na verdade, é uma grande sopa de letrinhas. Você tem indicadores, códigos que indicam a ação, código que indica a localidade daquele gasto, código que indica qual o programa governamental. Então, você tem vários códigos, e esse aí é um dos códigos, como você tem modalidade de aplicação, que é para qual o ente vai ser transferido o recurso, se é para estados, para municípios, se é a própria União que vai executar. Então, cada um desses tem um código. Aí optaram, à época, por utilizar o RP, então ficou historicamente. O RP5 eu falei que não pode ser utilizado não deve ser utilizado para as emendas quaisquer que sejam criadas, porque ele já foi utilizado como uma das partes de identificação do antigo PAC. O PAC utilizava o RP3, o 4 e o 5 para identificar algumas programações, então não é desejável que você tenha agora outro tipo de emenda utilizando o mesmo código. Para entender um pouco essa sopa de letrinhas e toda essa discussão de tramitação, o Senado tem uma ferramenta na internet à disposição de todos os cidadãos, que é o orçamento fácil, para a pessoa justamente entender, né? São uma série de vídeos. Como é isso? O que é o orçamento fácil? O orçamento fácil é a iniciativa da Consultoria de Orçamentos, junto com a Secretaria de Comunicação, SECOM, do Senado Federal, de descomplicar um pouco do orçamento, né? O orçamento realmente ele traz uma complexidade muito grande e uma das iniciativas é por meio de vídeos animados que explicam justamente alguns conceitos, o que é empenho, o que é liquidação, o que é resultado primário. Então, você tem uma série de vídeos que podem ser acessados por meio do site do Senado, em que cada vídeo vai explicando, tem o que é a lei orçamentária anual, então tem explicações animadas para cada tipo de característica do orçamento, cada tipo de... Numa linguagem acessível para todo mundo, não precisa ser um especialista em orçamento para... É bem interessante. Uma outra ferramenta também que o Senado também disponibiliza é o Siga Brasil. Esse quando você já tem uma noção melhor e você pode acessar as informações, né? Para ver que está tudo ali ao alcance, não tem nada muito escondido. Assim. O Siga Brasil também é bem interessante a história, porque o Siga Brasil foi a iniciativa da consultoria junto com o Prodasem para otimizar o trabalho, visto que a gente fazia esse trabalho todo com planilhas e era bem complicado fazer ajuste de quase 10 mil emendas a cada orçamento todo ano. Então, é uma iniciativa de tecnologia da informação para agregar isso e visualizar o orçamento de uma forma mais fácil de se manipular os dados, né? Trazer, fazer consultas. E em 2000 se criou o Siga Brasil, em 2004 a gente percebeu que isso era uma ferramenta muito importante de transparência e foi aberto para a sociedade para que pudesse acompanhar a execução orçamentária e a gente tem evoluído desde então. Então, já passou por várias evoluções tecnológicas e também técnicas e a gente recém lançou um novo painel no Siga, em que você visualiza toda a parte de emendas parlamentares, desde o momento do envio da emenda até para onde vai aquele recurso, né? Qual é o beneficiário último lá na ponta que recebe o dinheiro mesmo. Então, é uma iniciativa de transparência com apoio aqui do Senado Federal, da presidência, e que nós orgulhamos muito de
fazer essa parceria com o Prodasem e disponibilizar para a sociedade. E está ao alcance aí de qualquer organização, instituição, cidadão individualmente pode chegar lá e entrar, né? Sim, a gente tem nos painéis que apresentam o SIGA, os painéis são as visualizações, né, do SIGA Brasil, nós temos o painel especialista, que o próprio nome diz, que você precisa ter algum conhecimento ali para acessar, porque aí os dados de todo o orçamento são abertos para que você possa fazer quaisquer consultas. O cidadão comum até pode acessar, mas ele vai ter Todos que saber podem mexer. acessar, Mas só que vai ser um pouco mais difícil. Aí nós temos o SIGA Cidadão, que nós já fazemos um filtro para que a informação seja mostrada de uma forma mais rápida. Porque senão, no especialista, você precisa conhecer um pouquinho mais para você poder entender o que você está visualizando. E no SIGA Brasil Cidadão, painel Cidadão, nós temos essa informação já definida e fácil de acessar. E o outro painel é o painel de emendas, que você visualiza estritamente as emendas parlamentares que são aprovadas. E agora nós lançamos um novo painel, que é o painel favorecido de pagamento. Nós vamos melhorar esse nome, mas esse painel ele traz a informação daquele beneficiário que eu comentei para as emendas, mas para todo o orçamento. Não só o que foi agregado com emendas parlamentares, mas aquilo que vem do Executivo também, que é executado pelos tribunais e outros órgãos da administração pública, todos eles é mostrada a última linha ali, quem recebe o recurso público. A aplicação mesmo final de onde está chegando o dinheiro. Exatamente. E o morador de cada região ele pode ver ali, não, na minha cidade chegou isso aqui para construir uma ponte, para ver um... É interessante você mencionar isso, porque o último painel que nós tivemos essa preocupação de trazer um pouco da regionalização para o orçamento. Então, nós agregamos mapas no SIGA Brasil para que se pudesse visualizar. Então, o cidadão de São Paulo, ele seleciona ali o mapa de São Paulo, ele vai ver os recursos que estão transferidos lá para São Paulo, por meio de que tipo de emendas, e visualiza também os municípios que mais receberam emendas, qual o parlamentar que transferiu. Então, essa visão regional já está agregada no nosso painel de emendas no SIGA Brasil. Tá certo. A gente volta até àquela questão inicial da nossa conversa aqui, que é como afeta diretamente o cidadão, né? Além da pessoa saber, ela pode agora acompanhar, fiscalizar como está sendo aplicado aquele dinheiro, né? Sim, essa é a ideia. A transparência é um instrumento de controle social muito importante. Transparência do orçamento é muito importante. Tá certo, Flávio Luz, muito obrigado pela sua presença aqui, por esclarecer esses pontos para a gente, aumentando essa transparência agora com a compreensão. Eu que agradeço e a consultoria está à disposição aí. Quando for necessário, a gente vem aqui para tratar de qualquer assunto. Tá certo. E obrigado também a você que acompanhou a nossa entrevista. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, o YouTube da TV Senado e as outras redes sociais da nossa emissora. Um abraço e até a próxima.